Olá, gente boa, tudo bem? Beleza? Começando mais uma live. Hoje eu tô aqui dentro de casa. Eu gosto de ficar no jardim ali fora, mas começou a chover pra caramba e saiu o sol também, né? E agora que saiu o sol, dá uma olhada. Aí, tarde demais, já tô começando a live. Boa tarde para você que está aí no Brasil, 2 horas do Brasil, 6 horas da tarde aqui nas terras da vovó Elizabeth. Todos sejam bem-vindos. Hoje vai ser um papo reto, um papo muito legal com um amigo querido que já chegou por aí, pastor Josadac Lima, lá de Curitiba, terra boa. Eu tô aqui na cozinha, sentindo um cheirinho de comida que já vai ficar pronto. Aqui são 6 horas. E hoje o papo vai ser Igreja do Futuro, o futuro da igreja. Eu vou anotar aqui, ó, o tema da live para ficar fixo, tá bom? Vamos lá, estou escrevendo aqui. Vocês fiquem à vontade para mandar coraçãozinho, para mandar aviãozinho, tá bom? Convidar amigos e mandarem perguntas durante o nosso bate-papo aqui hoje, tá bom? Deixa eu fixar o tema, gente. Beleza. Para quem não me conhece, sou o Daniel, moro aqui no sul da Inglaterra, sou pastor aqui na nossa comunidade e o Josa já está por aí. Deixa eu apertar aqui para chamar ele. Todos são bem-vindos. Faz muito tempo que eu não vou a Curitiba e quem sabe esse ano já estou me convidando para ir. Né? Esse ano talvez nós vamos visitar o Brasil com alguns pastores. Fala, meu brother, beleza? Tudo bom? Muito bem. Tudo na graça, na paz, pastorzão? Nossa, o estante aí é legal. Você já leu tudo isso aí? Ainda não, isso aqui como é que fala? É aquela montagem. Entendi. Oi, Todo mundo pergunta isso. entendi. Todo mundo pergunta isso. A minha resposta é sempre assim: os meus eu já li todos. Viu? Como é que tá Curitiba? Você tá aí em Curitiba agora, né? O clima tá bom, eu estou inclusive de manga comprida, mas o clima tá bom, eu estou aqui perto da janela, o vento tá gostoso, o clima tá excelente. Aqui nós tivemos, acho que meia hora de sol, já deu, acabou. Começou um Entendi. solzinho mentiroso, faz frio pra caramba. Foi engraçado, Rosa, quando eu levei a primeira vez uma equipe de pastores ingleses ao Brasil, né? Aí nós fomos para São Paulo. E São Paulo é chato, né, cara? Você tem prédio, não tem praia, não tem nada. E aí tava muito calor. E eu levei os caras na 25 de março Poxa vida, aí é para comer maldade. lanche de aquele mortadela do Mercadão lá. Eu morrendo de calor, reclamando. E aí eu recebi um telefonema do pastor, um anfitrião nosso, que a gente estava indo encontrar, e com aquele telefone melado de suor na orelha, ele perguntando como é que tá os gringos. E eu morrendo, reclamando do calor, quando eu olhei, eles estavam amando, adorando, dando glória a Deus no meio da rua. Não tem. Olha, que maravilha, né? Que maravilha. É legal quando os brasileiros vêm também, que é um frio desgraçado. Com certeza. Amigos queridos, todos sejam bem-vindos à nossa live aqui, nosso bate-papo, querido pastor Josadac Lima. Quem não conhece, vá lá depois no perfil dele do Instagram, acompanhe. Tem muito, muito material legal. E eu quero dizer para quem está assistindo ou que assista depois esse vídeo o seguinte: muitos anos atrás, quando eu pastorei na cidade de Joinville, o pastor Josadac marcou a minha vida e ali eu decidi que eu gostaria de trabalhar na área de treinamento de pastores porque é um homem que inspira. Então, os livros dele, todo o material, vale a pena quem está assistindo aí depois conferir. Pastor Josa, que alegria poder a gente conversar sobre esse tema. A igreja do futuro, o futuro da igreja. Uma vez eu escutei alguém dizer assim que o futuro da igreja é voltar ao passado, falando dessa coisa de reunião informal, caseira. É por aí mesmo? O que você acha? Exatamente, exatamente. A igreja do futuro é a igreja que consegue encarnar aquilo que Jesus projetou para ela ser. Ou seja, a igreja nunca mudou, a igreja é sempre a mesma, nós é que deixamos de ser igreja.
e deixamos de ser igreja exatamente quando a gente perde de vista no horizonte os elementos norteador da igreja de Jesus, que é simples. A Bíblia, o grupo de Jesus, fundamentalmente, aquele grupo de 12, era a igreja dele, porque igreja não é medida pela quantidade de membro e nem pelo perfil do pastor. A igreja é exatamente o grupo pequeno da simplicidade da fé, que é norteada por poucos valores. Então é voltar ao passado, com certeza. Show de bola. Só essa primeira resposta, já tô com o sermão com uns 3 meses aqui já, pastor. Vale? Vou assistir, vou anotar. Olha só, a gente está nesse momento aí, né? Quando a gente fala igreja do futuro, futuro da igreja, que tipo de igreja você acha que vai sobreviver, que vai manter as portas abertas e sendo eficaz ou relevante? Eu estou torcendo muito para as igrejas, entre aspas, chamadas de igreja, mas que são verdadeiros empreendimentos, que são exatamente tocadas por empreendedores, cujo propósito é outro, não é ser igreja, é poder, é força, é finanças. Eu estou torcendo para esse pessoal falir de uma vez por todas. E eu estou torcendo. Deu uma travada aí, eu acho que... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou foi lá? Deu uma travada, Josa, quer repetir? Parou no falir. Ok. E aí, no contraponto, eu torço para as igrejas, de fato, que é igreja, que são aquelas pequenas comunidades de 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, que elas surjam forte, poderosas, sendo igreja. Porque verdadeiramente os grandes movimentos, eles não são igrejas. Pode chamar o que quiser, movimento missionário, movimento não sei o quê, movimento não sei o quê, ministério A, B, C, D. Igreja, de fato, são aquelas que são norteadas e orientadas pelos valores centrais do Evangelho de Jesus, que são simples, como dedicado à palavra, dedicado à comunhão, dedicado à oração, e pronto, e liderada por pessoas simples, que têm a singeleza de coração e que cuida das pessoas, que alimenta as pessoas na fé. Eu torço para a igreja que vai sobreviver seja exatamente aquela que começa o ano com 40 pessoas e termina o ano com 40 ou 39, não tem problema, mas que permanece. Porque essas são as verdadeiras igrejas que não têm recurso nem financeiro e nem tão pouco logístico, mas que, de alguma forma, aquele homem, aquela mulher que está cuidando daquele grupo consegue passar para esses membros ou para esses discípulos de Jesus a confiança e a certeza com fé, amor, esperança. Então, a igreja que vai prevalecer, pelo menos o que eu desejo, é a igreja verdadeira, que não precisa fazer absolutamente nada, somente ser igreja. Olha só, é muito interessante essa fala, porque o pessoal tem uma ideia muito errada de igreja. E quando a gente fala assim, aqui fora conversando com pastores ingleses, no início, quando eu cheguei aqui, eles perguntavam muito, né? Tu acha que a igreja brasileira é a mega igreja que está na mídia, ou o pastor famosão do YouTube, né? Aquele que tem uma arrecadação enorme, ou uma igreja bacana e tal. Não é. A realidade da igreja brasileira é a igreja da média de 80, 70 pessoas. Você conhece muita igreja assim, né, José, pelo país, né? Sim, sim, Então, o sim. pastor... Sim, 80%. Tem uma pesquisa antiga que 80% das igrejas do Brasil são igrejas com menos de 100 pessoas. É a grande... Essa é a real, é a igreja brasileira. É o pastor com a esposa que está ali no bairro, na cidade dele, tentando fazer o melhor dele. Ele ama Jesus, ele é anônimo, ele não é famosão, não tem grana para fazer as coisas e faz o que tem do jeito que dá. Tem uma equipe ali de liderança, tem uma equipe de músicos, e aí ele vai tentando. Esse pastor precisa de ajuda, auxílio, treinamento, porque ele ama Jesus. Ele não quer ser famoso.
É, Ele é a igreja. Aquela igreja. A igreja, historicamente, Daniel, aliás, eu quero, desculpa, eu não te agradeci, para mim é um privilégio estar falando com você, me perdoe pelo lapso aqui, eu quero, mais do que nunca, estreitar a amizade com você e a caminhada, até porque eu acho que a gente se alinha no discurso, no sentido de pensar a igreja exatamente igual. Então, eu quero agradecer por esse privilégio. Mas o que eu quero dizer é que, historicamente, a Igreja de Jesus foi sempre as pequenas comunidades que, a partir da realidade delas, elas iam conspirando contra o mundo, contra o sistema, de tal maneira que ela subsistiu até agora e está subsistindo e subsistirá para todo sempre, porque a igreja é essa. Essa é a igreja. De modo que eu quero ilustrar, eu sempre elogio aquele pastor que começa o ano, poxa vida, com 60, 70 pessoas e termina o ano com essa mesma quantidade. Esse cara é um herói. Por quê? Porque esse cara não tem recurso e ele tem uma concorrência desleal, exatamente pelo fato das grandes igrejas das cidades conspirarem. Essas grandes igrejas crescem através das pequenas. Quem ganha as pessoas para Jesus é a igreja da periferia. E, de repente, quando esse cara começa a amadurecer, criar notoriedade, ele quer ir para uma grande igreja, etc., coisa e tal. Isso é fato, é estatístico. Quem precisa ser valorizado são as pequenas igrejas e os pastores das pequenas igrejas. poxa vida, é cruel, né? Essa realidade, porque essa concorrência desleal, como você diz, o cara, ele passa a semana, ele vê vários pregadores no YouTube, e aí no fim de semana ele vai comparar com o pastor dele, local. Estava conversando com um pastor querido, amigo André, ele deve estar por aqui, acho que eu vi o nome dele, ele é pastor lá na cidade de Poá. E a gente falava exatamente sobre isso, porque o cara ele assiste o famosão do YouTube, mas não é o famosão do YouTube que vai socorrer ele na hora que ele tiver com problema de aluguel, de doença. É, é nós mesmo, é o pastor local ali. Então, ó, tá Sim. aí, ficou aí. Então, o pastor local ele é de fato um herói, até porque a falta de recurso é muito Uhum. limitadora, né? É um limitador para algumas coisas, né? Então, vejo muito assim. Eu sou um cara apaixonado pela igreja brasileira, a igreja normal, a média, a pequena. Por quê? Pelo seguinte sentido, o cara ele não consegue fazer muita coisa porque ele não tem muito dinheiro, por uma escolha dele. Porque se for muito dinheiro, ele vai ter que explorar as pessoas. Ele não quer explorar as pessoas. Ele não quer vender a fé, ele não quer fazer um marketing bem feito, né? Ele faz o que ele consegue. E aí, Uhum. muitas vezes, treinamentos, conferências, coisas assim, o Brasil é continental e está muito preso a uma geografia. E nem sempre Uhum. para ir lá em São Paulo, para ir lá não sei aonde, ficar um fim de semana tal. Então, assim, me comove quando eu consigo ter contato com pastores através da internet, pastores ali do dia a dia mesmo, né, da igreja. A igreja de Jesus é linda, né? É do Sim. futuro. E perfeita. É linda, sofisticada e perfeita. Olha o Disney aí, um abraço, Disney. Como é que fala um abraço em espanhol? Eu não sei. Disney está assistindo lá da Espanha. Chegou. Olha lá. Salve, meu camarada. Valeu, Guido. Um velho amigo de longa data. Gente boa demais. Pastorzão, fera. Queridos, depois, vocês que forem entrando, fala a cidade onde vocês estão para a gente saber, tá bom? Só para a gente saber aí se está, né, alcançando aí o pessoal em outros lugares. Pastorzão, como podemos, uma igreja local, ser relevante? Sem vender a alma, sabe? A consciência. Como um pastor local, o que que você sugere? O que que você acha? A pergunta é muito abrangente, mas a primeira coisa que eu preciso saber é se é para ser relevante perante
Deus ou é perante o mercado? Excelente. Não, relevante em termos perante Deus, lógico, né? Mas em termos Amém. de igreja também, ela. Eu trato disso de uma maneira muito simples. O que as pessoas chamam de relevante, o que aparece nos grandes congressos por aí. Por exemplo, quem é convidado para os grandes congressos de liderança, de crescimento de igreja? Pastor de mega igreja, está errado. Esses caras não têm nada para falar sobre igreja. Ele sabe falar de empreendimento, ele sabe falar sobre coordenação, ele sabe falar sobre igreja, porque eles nem cuidam de ninguém. Esses caras não cuidam de ninguém, eles estão cuidando da administração da igreja deles, eles estão cuidando das finanças, eles estão cuidando da conta bancária. Ele não tem nem contato com gente. Portanto, quem deve ser convidado para falar nos grandes eventos são os pastores de igreja pequena, aquele cara que não ganhou ninguém o ano passado, aquele cara que tinha 10, 30, 40 pessoas e perdeu a metade. Esse cara pode ser chamado porque ele tem o que dizer, ele tem o que ensinar, ele sabe o que é igreja, ele vive a igreja, ele está grávido da igreja, porque ele não desistiu daquele grupinho. Agora, isso é ser relevante. Isso é ser relevante. O cara sobreviver numa igreja de 100, de 150 pessoas, em um ambiente, em um contexto de periferia, de pobreza, poxa vida, e ele conseguir fazer 10 visitas por semana, ele conseguir atender um filho drogado de uma mãe, ele não tem solução para nada. Ele só acompanha as pessoas, ele só ora pelas pessoas. Tem hora que ele nem crê que Jesus pode curar. Mas esse cara que não crê é um cara relevante, porque ele tem a coragem, mesmo não crendo, ele está orando pelo cara. Porque Deus vai fazer, não é baseado nele, na fé dele, Deus vai fazer baseado na graça e na misericórdia dele. Então, esse pastor que tem dúvida, que toda semana pensa em desistir do ministério, esse cara tem alguma coisa para dizer. Não é aquele que tem recurso caindo toda hora na conta bancária, que está cercado de especialistas na área de humanas, na área de gestão. Esse cara nem precisa de Deus. Então. Ótimo, boa, boa, boa. Viu? Eu tô te ouvindo aqui, cara, lembrei de uma situação, olha só. Você pode estudar, você não pode ficar besta e metido, né? E teve uma época besta pra caramba. Aí vai vendo, eu fui convidado para pregar numa igreja pequenininha, de uma quebrada, assim, uma favelona, lá no fundão de. Como que era o bairro, Giovana? Lá? No fundão da Zona Sul, lá de São Paulo. Bom, olha só. Em Embu das Artes, mas não era na parte bacana de Embu, era na parte lá do fundão. E porque um amigo do amigo me convidou, marcou a data, aí eu fui. Só que eu tava me achando, né? Quando, ó, o Disney, chutou o pau da barraca. Quando eu parei o carro em frente, eu vi o nome da igreja. Era um nome tão comprido que eu não lembro, tipo as trombetas do arrebatamento, de alguma coisa. Aí eu já comecei a me achar especial. Falei, que igreja é essa, né? Quando abriu, porque eu cheguei cedo, os irmãos muito amorosos foram recebendo a gente, eu vi que aquela igrejinha tinha umas práticas assim. O cara tinha um menorá, um negócio de chofar. Eu falei, gente, eu não sei pregar nesses lugares, não sei fazer isso. Aí já comecei a me achar, vai vendo. O pastor local chegou, abraçou, beijou, tudo, ó, bem-vindo, aquela coisa toda. Antes de começar o culto, eu já aprendi, Jesus me ensinou uma lição. Aquele cara era relevante ali, por quê? As pessoas que chegavam, o meu anfitrião que me convidou começou a passar a ficha. Falou, aquele cara ali jogava sinuca do boteco, no boteco, bêbado. E o pastor tirou o cara do boteco e levou para casa dele. Falou, você vai largar, Olha aí. você vai ficar aqui em casa, você vai tomar um banho, você vai dormir aqui amanhã, nós vamos junto para sua casa, você vai se acertar com a sua mulher. Eu nunca fiz isso. Aquele outro era catador de papelão na rua. Aquele menino ali era nóia, ficava na biqueira lá vendendo droga e tal. E o cara era esse trator na quebrada lá. Eu falei, Jesus, pode zerar tudo comigo, me perdoa, não sei nada, vim aqui para aprender. Então,
sem sobrenome, sem dinheiro. Esse cara era relevante, né? Ali. Lógico, absolutamente. Isso é relevância. Nós precisamos, Daniel. Eu acho que no Brasil nós estamos lidando relativamente bem com isso, mas nós precisamos resgatar o conceito de igreja. Eu quero rapidamente aqui, em 30 segundos, dizer para você o seguinte: Pinta. eu estou com o privilégio de essa semana, todo dia, de segunda a sexta, estar com um grupo de pastores da Presbiteriana Renovada aqui do Paraná, falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E o rapaz que idealizou deu um tema muito interessante. Ele chamou a Igreja do Apocalipse, porque cada igreja tem a sua própria identidade. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, enfim, cada um tem a sua própria identidade. E eu estou destacando 3 coisas que nós precisamos urgentemente resolver, primeiramente conceitualmente. Nós precisamos resgatar uma visão correta de quem é Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos resgatar uma visão correta do que é a igreja de Jesus. E nós precisamos urgente resgatar a visão do que é o pastor de uma igreja local. Se a gente conseguir resgatar esses 3 grandes valores presentes nas 7 igrejas do Apocalipse, eu acho que a gente tem um grande espaço e chance de sermos uma igreja relevante em qualquer que seja o ambiente onde ela está inserida. Amei esse negócio. Vai virar livro, Josa? Como é que a gente faz para ter acesso? Eu não sei, porque o material está todo organizado, mas eu não pensei no livro ainda. Mas você me deu uma boa ideia. Alguma coisa. Josa, fala um pouquinho do seu material de Tessalonicenses sobre a Igreja do Futuro. Ah, ok. Muito bem. Eu começo e aí depois você joga algumas perguntas em cima. Vai. Muitos dizem que a igreja modelo da Bíblia é a igreja de Jerusalém. Eu não acho. A igreja de Jerusalém, nós não temos muita informação sobre ela. Eu acho uma bagunça. Eu não queria congregar naquela igreja um dia. Não, aquela igreja não serve de modelo para nada. Não. E aí, por quê, Josa? Manda aí. Tem muitos motivos. Os apóstolos eram muito egoístas, um bando de cara tapado, que não tinha entendido o sentido do reino de Deus e a sua abrangência e profundidade. Eles ficavam ali se lambendo, um bando de... sei lá, enfim. E tem um monte de problema lá. É esquisito demais aquela igreja. Mas é que a gente não tem muita informação sobre ela. Mas ela estava nascendo. Tem vários estágios, né? Tem o diferente, o estranho e o esquisito. O esquisito é esquisito mesmo. Sim. Mas, por outro lado, a igreja estava nascendo. Ela não tinha muito... E não tem muita informação sobre a igreja de Atos. Não tem. A igreja primitiva, aquela original. Não estou falando da igreja das igrejas da Galileia, não estou falando de Antioquia, não estou falando das outras, não. Estou falando daquela igreja ali de Jerusalém. Certo. Eles eram atrás de vida. Eles nem pregavam para fora, mas enfim, vamos falar bem da gente, né? Aí veio uma turma. Vocês estão gostando, pessoal? José é uma figura, vai. Aí veio uma turma que os missiólogos, você deve conhecer boa parte dele, o Disney faz parte desse grupo aí, disseram que a igreja modelo é a igreja de Antioquia. Cara, não, a igreja de Antioquia não serve como modelo coisa nenhuma. A igreja modelo da Bíblia é 1 Tessalonicense. Eu provo por A mais B, tem a fundação da igreja, lá no capítulo 17 de Atos, depois tem 2 livros escritos sobre ela.
E o primeiro livro é a descrição do coração e da alma dessa igreja. Está ali uma igreja que eu queria congregar nela, a igreja de Tessalônica. E qual que é a grande sacada dessa igreja? Eu vou colocar 2 pontos para iniciar. A primeira coisa é que eles praticavam e eram ferozes, muito bom. E não tem ninguém no Novo Testamento que consegue nota melhor do que a igreja de Tessalônica em 3 fundamentos do cristianismo. O cristianismo se fundamenta na fé, no amor e na esperança, e nada mais. Nada mais. É nesses valores centrais do cristianismo. Fé, amor e esperança. Fé tem dimensões com o passado, amor tem relação com o presente, a esperança, dimensão com o futuro. E a igreja de Tessalônica era simplesmente um fenômeno nisso. Eles tinham superado todas as expectativas. Só isso me dá o direito de defender a tese de que essa igreja é modelo. Capítulo 1, versículo 3, e depois em toda a carta. Esse é o primeiro motivo. Segundo... Cara, acabar essa live, eu vou ler Tessalonicenses de novo. Eu preciso conhecer melhor essa história aí, cara. Ô André, tá aí, ó, pastor... Lógico. E eu te mando material também para você ver. Mas, enfim, aí tem outro elemento muito interessante da igreja de Tessalônica. Ela... Depois manda um direct aí, queria saber que lugar da Itália você tá, viu, mano? A gente tem amigos aí, estamos orando pela Itália, eu tô aqui na Inglaterra, tem alguém de Londres que passou por aqui também, dá um toque pra gente aí no aviãozinho depois, tá bom? Mas vai, desculpa. O de Londres deve ser o Jaziel, Que é? o da Itália deve ser o Raul, né? Um pessoal assim. Ok. Olha o Disney é um fenômeno. Olha, Verona. Aí, ó, é o Raulzão de Verona. Gente boa demais. Legal. Você tem que fazer conta com ele, viu, Daniel? Esse é um cara que, nosso parceiraço, eu congreguei com ele aqui em Curitiba durante alguns anos, é um fenômeno. Cantor de primeiro nível e um pastor, grande pregador. Pena que ele é corintiano, aí mela tudo, né? É desgraça, né? Ah, cara, não é hora para ele, viu? Passa o contato aí, cara, depois no direct lá. Nós estivemos lá, né, amor, no Reggio Calabria, lá no sul, na Sicília também, mas a gente tem alguns contatos, a gente está orando. A organização que a gente faz parte aqui, a gente tem orado muito pela Itália. Então, ó lá, tô dando risada. Então, depois dá um toque pra gente. Ó, o Disney falou que não tem perdão. Então tá. Mas deixa eu falar o segundo ponto aí, ó. O segundo ponto, meu amigo Daniel, é que a igreja de Tessalônica teve bons discipuladores. O Paulo, o Silas e o Timóteo. Esses caras não tem melhor discipulador desses caras na história. Lógico, Jesus é o maior discipulador, né? Mas o Paulo, o Timóteo e o Silas, foram eles que discipularam essa moçada. E no capítulo 1, versículo 6, vai dizer que os crentes de Tessalônica imitaram Paulo, e no versículo 7 vai dizer que os crentes de Tessalônica reproduziam o que recebia de Paulo, Timóteo e Silas. E de tal maneira que quando termina o capítulo 1, você vê nitidamente que Paulo diz assim: eu não preciso falar nada mais sobre vocês, porque o que vocês fazem no discipulado repercute pelo país e pelo mundo. Então, eu dei 2 pontos para provar a minha tese de que essa é a igreja modelo e essa é a igreja que nós precisamos no futuro. Olha aí. Bom, vou fazer a mesma pergunta. A gente tem isso aí em livro, apostila, vídeo, aula, alguma coisa, não? Em livros temos, né? E eu vou fazer uma série de gravações nos meus cursos
e logo, logo, Tessalonicenses vai Bom, estar gravado ô, também. Jô, fazer um merchan. Se a galera quiser comprar livro seu, como é que faz? A gente entra no site de Santos. Se for do Brasil, é mais fácil, é só entrar pelo meu e-mail, Josadac com K no final, né? Não como está aí. Ali está Valeu Josadac com QE, mas é com K, josadaclima@gmail.com. Legal. Quem está no Brasil pode pedir que eu tenho uma série. Esse, por exemplo, eu tive o privilégio de escrever uma série sobre igreja, Muito ok? Então, deixa eu pegar aqui. O primeiro é esse aqui, o padrão de Jesus para a sua igreja. legal. O, o segundo é esse aqui que eu amo demais, a igreja que podemos ser. Eu amo esse livro, eu gosto dele, eu leio ele de vez em quando. E tem o tema que nós estamos usando aí, ó, A Igreja do Futuro. e o futuro da igreja é baseado na carta aos Tessalonicenses, mas eu tenho outro livro baseado só no capítulo 1. E eu tenho o quarto da série, A Igreja, Pertencimento e Frutificação. Então eu peguei todo o meu pensamento e a minha, digamos, a minha eclesiologia e transformei isso em livro de maneira bem prática, bem vivencial, e está à disposição. Quem pedir, eu mando pelo correio, Achou? e é baratinho, R$ 20 cada um. Legal. Maravilha, pessoal. Só josadaclima@gmail.com. Simples. Viu, gente? Sabe, vou Sim, falar uma curiosidade. Pessoal, eu saí do sul do Brasil, quando eu morava no Brasil, eu morei acho que 2003, sei lá. E nunca mais vi o Josa, eu era um desses caras que só assistia ele, achava incrível, etc. Um grande amigo nosso, pastor Gilson, me levou uma vez lá em Curitiba para uma conversa com ele, foi bem legal. E eu reencontrei ele em março desse ano, numa visita ao Brasil com a equipe de pastores ingleses aqui, no aeroporto de Campinas, lá, o Viracopos. Eu exatamente. para Joinville, para uma plantação de uma igreja que a gente está apoiando lá. E o Josa estava indo. Para onde você estava indo, Josa? Para o Paraná, pra alguma Eu acho que estava indo para Recife, me parece. coisa. Então, e dentro dessa história que eu queria te perguntar uma coisa até pessoal. Josa, você continua viajando muito, dando seminários, treinamentos em igrejas locais? Como é que é? Sim, eu viajo normalmente 2 vezes por semana, é meu ritmo, né? E falando, o meu forte hoje é seminário sobre liderança e discipulado, por conta do fato de eu ter escrito a Bíblia do Discipulado, juntamente com o David Cornfield, Bíblia de Estudo do Discipulado. Aí, pastor, você está aí suando a camisa para escrever um livrinho, o cara escreveu a Bíblia. Que coisa. Você dorme? E Você dorme, assim, às vezes. 10 anos de trabalho juntamente com David Cornfield e saiu ano passado. 10 anos, cara. Olha só. Pelo e-mail também a moçada pode pedir. Ô, Josa, então, Pode. o que que você tem? Mas eu estou viajando bastante. Então, você continua viajando, fazendo todo o trabalho. O que que você. É uma pergunta meio. Bom, enfim, mas o que você poderia pontuar de problemas mais comuns? Eu sei que está cheio de problema numa igreja local, mas os mais comuns que você vê como um padrão, assim, no pastor da igreja local, o que que ele enfrenta de problemas? É falta de liderança, falta de. O que que você acha? Falta de treinamento? Na sua experiência, o que que você tem visto? Os maiores obstáculos, né? Os desafios que o pastor local. ah, ah, Eu acho que no contexto onde eu convivo, eu circulo muito na quadrangular, nas Assembleias de Deus,
na Batista, nas comunidades. Bem, eu acho que, de modo geral, circula em todas as denominações do país. Então, o que eu percebo e que os pastores sentem mais necessidade é de um apoio de assessoria nas suas deficiências. Porque deficiência eles têm, que é normal, mas as denominações, e aqui eu não culpo as denominações, porque elas não têm como fazer isso também, de assessorar individualmente o pastor, aquele pastor de igreja pequena. Porque a denominação também não tem recurso, mas mais ainda, não tem pessoas preparadas para fazer esse tipo de assessoria. Então, os problemas são normais. As igrejas pequenas e médias têm problemas graves. E o que precisa, e a grande necessidade, é de um apoio de orientação de como ser igreja. Esse é um ponto. O outro ponto é trazer esse pastor para uma realidade, e aí tem a ver com orientação, de que ele tem que parar de se comparar com o cara da igreja que está crescendo, as células que estão aumentando, a receita que está melhorando. E aí o camarada acha que ele é um incompetente, que ele não foi chamado. E não tem nada a ver, porque o crescimento de uma igreja local nem sempre tem a ver com o fato de Deus estar com o cara ou não estar. Às vezes é um crescimento de realidade sociológica, é circunstancial. E o cara não está crescendo hoje, mas ele deve ir trabalhando, porque daqui a 1 ano ou 2 ele vira a chave. E aquele que cresceu pode rachar, pode acabar com a igreja. Então, é o cara não entrar. Os pastores de igreja pequena têm que ser orientados para ele não entrar na filosofia do mercado. Nós precisamos orientar o cara para ele não entrar na filosofia do mercado, porque a filosofia do mercado é capitalista, é relativista, é humanista e diabólica, pensando no contexto da igreja. Eu não sei se pastores que estão nos assistindo se viveram isso. Cara, eu vivi exatamente isso que você está falando. Olha só, a primeira igreja que eu pastoreei, eu era um garoto muito novo, tinha lá 21 ou 22 anos de idade, na cidade de Criciúma. Era uma igreja pequenininha, pobre, num lugar longe, não tinha nem banheiro. Bem difícil. Cara, e aí, essa época, você é pedreiro, pastor, seu carro vira ambulância, você limpa a igreja, faz tudo. Aí eu fui convidado por pastores da cidade para aqueles café de pastor que tem, da conselho. E eu fui. Sim. Assim, menino novo, aprendendo ainda, saído de seminário, aquela coisa toda, querendo fazer acontecer, mas numa igreja velha, antiga, briguenta, aquelas tretas, né? Aí os caras é louco, dá uma igreja na mão de um menino de 20 anos, mas tá bom. Aí o que aconteceu? Eu tava na mesa do cafezinho, sentei junto, tava conhecendo os caras, aqueles pastores de cabelo branco e tal, falou, tô aqui para ser ouvinte. Essas perguntas do mercado, em termos de arrecadação, de número de membros, etc., era o assunto na roda, cara. Ninguém perguntava do coração um do outro, como é que tava. Uma vaidade, assim, com cheiro de enxofre, sabe? Só que a conversa foi rodando e ia chegar em mim a conversa. Eu não tinha o que falar. Pobre, eu prego e canto os hinos da harpa lá, do cantor cristão. Tinha um menino na guitarra e vambora. Então eu saí de lá me sentindo um derrotado. À noite, na cama, eu falei, será que Deus tá... Eu cheguei a pensar isso aí. Falei, mas será que Deus está comigo mesmo? Minha igreja não vai para frente. Essa é a ideologia do mercado. Parece que a igreja se converteu a Zaqueu, né? E não Zaqueu a igreja, né? Boa ilustração, boa ilustração. Entrou aí o nosso amigo Binho, de Portugal.
ele está numa cidade chamada Loulé, perto de Faro. Eu estive com ele em fevereiro, um jovem de Deus, um brasileiro, gente boa. Legal. Mas é corintiano, aí corintiano já viu, né? Corintiano é terrível, tem que acabar com essa raça. Temia, né, cara? Viu, ô Binho, não sei como é que tá aí, cara, se você participa de uma comunidade ou não, mas a gente tem amigos em Portugal. Depois manda um direct aí que a gente faz os links para você não estar sozinho aí. Tem amigos em Lisboa, em Setúbal. Eu estava outro dia falando aqui com o Osmar está em Portugal, Osmar Ludovico. É, tem uma galera, gente boa demais por lá, que pode ser aí a destra da comunhão. Gente boa, vocês sabem que o Instagram está derrubando as lives, né? Depois de um tempo. Então, antes de cair aqui a nossa live, a gente vai caminhar para o finalzinho um pouco para não ficar feio, né? Cair de repente assim, poder despedir do pessoal. Estou apreciando a conversa. Ai, obrigado. Legal. E ó, gente, quem tiver pergunta, manda aí que o pastorzão tá aí, o Josa, para esclarecer, para responder. Josa, como é que tá teu trabalho hoje? Fala um pouquinho pra gente. Você está trabalhando com o MAP ou não? Como é que tá? Na época que eu te conheci, você trabalhava com o MAP Sul, né? Ainda é Sim, o esquema de. não, não, o MAP eu entreguei faz uns quase 15 anos. Eu repassei para o Ari. O Disney era o meu secretário e meu tesoureiro. Filha da mãe, fez eu sofrer pra caramba o Disney. Mas foi um tempo maravilhoso. O Disney foi um parceiro nota 10. Mas, enfim, hoje o meu cargo, oficialmente, eu sou diretor executivo da ABPP, que é a Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores, e também eu tenho um instituto chamado Instituto Josadac Lima, que aí eu tenho umas 8 frentes de ação no país, com equipes específicas, com várias dimensões, no sentido de trabalhar discipulado, trabalhar pastoreio, trabalhar assessoria. Assessoria é meu lado forte, eu dou assessoria para muitas igrejas, instituições. Atualmente eu estou sobrevivendo, porque faz 2 meses que eu estou parado, né, em casa, só preparando material e gravando curso. Espero que logo eu seja liberto, né, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, gente boa. Assim que os cursos sair, fala para nós aí, divulga, porque é para a gente fazer login para Amém. participar. Antes que eu esqueça, meu amigo Daniel, eu defendo 2. Eu já falei daqueles 3 valores que norteiam a igreja de Tessalônica, mas a igreja do futuro, ela precisa resgatar 2 coisas pragmáticas, porque aquilo que eu falei tem a ver com valores. Agora eu estou falando de 2 ações pragmáticas. Primeiro, a valorização do indivíduo. Nós precisamos voltar para o indivíduo mais do que nunca. Nós temos que parar com esse negócio de contar as pessoas como números, como se elas não fossem individualidade, pessoas. Tem uma abordagem psicológica de um autor e de um psicólogo chamado Carl Rogers, que ele defende. E a ideia, ele é luterano, né, de origem luterana, e a ideia dele, ele praticamente copiou de Jesus, que é o atendimento focado no indivíduo. Mas essa ideia não é do Carl Rogers, essa ideia é de Jesus. Jesus focou nas pessoas, ele não focou na instituição, ele não focou num programa, ele não focou num projeto de alcance numérico, previamente planejado. Jesus focou nas pessoas. Essa é a primeira coisa. Urgente, a igreja do futuro, que quer ser igreja, precisa valorizar o indivíduo acima de qualquer coisa. A segunda coisa é valorizar o sentido de rebanho. E quando eu falo rebanho, eu não estou aqui dizendo que tem que ser com 1.000 pessoas, com 500 pessoas. Não, não.
O conceito de rebanho é o conceito de cuidado, é o conceito de acompanhamento, é o conceito exatamente de pastorear as pessoas. Então, quando nós resgatarmos na vida prática esses dois grandes elementos ou ações, que é a valorização do indivíduo, a afirmação dele e depois o sentido de rebanho, de cuidado, de acompanhamento, pronto, estamos preparados para ser uma igreja do futuro, em nome de Jesus. Amém. Olha só, palavra boa. Isso me remeteu aos pastores da geração passada, que é o pastorzão raiz, aquele que era o pastorzão aquele. Se Que era pastor. é, Aquele era pastor. Esses que tem aí são meia boca, sem vergonha, que não sabe nem o que significa ser pastor. viu? Se aqueles caras pudessem estar vivos hoje, cara, meu Deus do céu, e vissem, não sei, os amigos que estão aí assistindo, eu tive o privilégio de muito moço conhecer e ouvir histórias, os caras que eram no lombo do jegue mesmo para chegar lá na roça e tal, a vida muito rural, muito difícil, mas o amor que eles Uhum. falavam das famílias da igreja, com paixão, com o olho molhado assim, Uhum. é inspirador, é incrível. E as pessoas sabem, né? Percebem, elas gostam, elas sabem como é Deus, um pastor com elas. Pastor, histórias É, não contam. e isso resgata a figura da autoridade pastoral, que hoje relativizou. É um desrespeito absurdo à figura do pastor. Deus me livre. Não é culpa das pessoas, não. Tudo bem, pode ser culpa do sistema hoje, né, que nós vivemos a pós-modernidade, mas muito dos casos é nossa culpa, porque a gente não faz a função. Você E, entendeu? e é chato, às vezes, numa roda, numa conversa, acontece, acho que todos nós, comigo já aconteceu várias vezes também, você fala que é pastor, você tem que ficar se explicando, cara. Você é pastor, mas você tem que justificar, explicar que você é correto, que você não é rico, que você... É horrível, né? Gente, Sim. E a figura do pastor da Bíblia, aquela figura raiz mesmo, absolutamente clara no ministério de Jesus, no ministério de Paulo, e depois na história, né, no segundo século, terceiro, enfim, é aquela figura de doação. O cara, ele dá vida pelas ovelhas, ele dá vida. E vida implica em tempo, implica em história. Eu estou tirando a minha vida de viver minha vida profissionalmente, em outros contextos, quem sabe até vivendo uma vida melhor, no sentido de ter um salário melhor, para dar mais condições para a família, mas o cara abre mão disso e vai se dedicar a cuidar de 100 pessoas, de 80 pessoas. Cara, eu amo esses caras são meus heróis. são mesmo, sou apaixonado por esse aí, pastor local. Meu pai era um desses, né? Então é inspiração. Hum. Sim, deixa eu responder aqui a irmã querida Pereira, da Silva Deni. Vai ficar, depende, aqui no Instagram, no YouTube também, todo mundo vai poder assistir nos dois, nas duas mídias. Então eu estou falando aqui, não sei se a pessoa vai estar assistindo no YouTube ou no Instagram, mas ficará disponível no meu canal do YouTube, no Instagram, 24 horas, né? Depois vai lá para o canal do YouTube. Gente querida, bom, boa tarde, Recife, Pernambuco, paz do Senhor. Meu pai e minha mãe são de Pernambuco, pai e maninha. Um cheiro, irmão querido. Beijo aí para a igreja de vocês. Eu nunca fui a Pernambuco, e um dia eu vou. A gente está caminhando para o final da live. Pastorzão, valeu, cara. Obrigado mesmo por Estamos às ordens. participar desse papo com a gente. Um abraço a você. Nossa parceria continua, né? Vamos Amém. começando. A BPP é um ministério fantástico, necessário. Associação Brasileira de Pastoreio e Pastores. Muitos pastores solitários com burnout, os números estão aí para mostrar, então é muito necessário mentoria, pastoreio. Obrigado, Josa, pela tua vida, teu ministério. Você é alguém que lançou o pão sobre as águas e nem teve ideia, depois de muitos dias está voltando a você. Eu sou um desses que foi abençoado pelo teu ministério. Obrigado.
Obrigado mesmo de coração. E, gente, Amém. um abraço a vocês, pessoal da Metodista chegando aí, ó. Que legal, que delícia, que bom. Lá do Paraná, terra boa demais. Já terminamos, Márcio, porque o Instagram vai derrubar, a gente tem poucos minutinhos agora. Josa, manda um abraço aí para a turma antes da gente encerrar. Ok. Eu mando um abraço para todos os meus amigos que apareceram aí, eu já vi alguns aí, todos vocês, Tchau. que Deus abençoe. E eu quero dizer o seguinte, no que nós devemos nos dedicar e levar a igreja a se dedicar para ser relevante? Dedicar-se à palavra, dedicar à comunhão e dedicar-se à oração. Sim. Essas coisas são os fundamentos da prática de uma igreja local. Agora, como fazer isso? Aí vem as estratégias, que não é o caso aqui, nós estamos falando só de princípio. E é isso que está em Atos 2:42. É só isso. A igreja se dedicava à palavra de maneira séria, não fazendo elucubrações idiota e idiotizante, absolutamente, mas uma boa leitura, correta leitura, e depois a comunhão, levar as pessoas a conviver, a trocar experiência, a crescerem junto, e depois ter uma vida de devocionalidade, uma vida de oração diante do Senhor. Pronto, essa é a igreja do futuro. Amém. Olha aí, legal. Deixa eu só aproveitar aqui e convidar o pessoal. Nós estamos fazendo essa live aqui, também vai ficar no YouTube, que amanhã eu vou estar conversando com um irmão querido que trabalha na área do direito de previdência, sobre um aspecto muito prático dos pastores que a gente vê acontecer. O pastor que não tem aposentadoria, não sabe o que fazer, ele acha que nunca vai ficar doente, que não vai envelhecer e tal. Então amanhã a gente vai trazer para vocês aqui um profissional da área, irmão nosso em Cristo Jesus e que trabalha nessa área do direito, que vai dar instruções pastorzada, vem participar e manda dúvida, porque há muita falta de informação sobre isso. Então, só fechando aí o parênteses, que a gente vai conversar amanhã. Gente, um abraço. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau.